Boa noite, Carla. Tudo bom? Boa noite para todo mundo que está em casa aí. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, tá ótima a nossa entrevista e a gente vai, a partir de agora, poder conversar com os nossos telespectadores e tirar algumas dúvidas deles, né? Inclusive, eu já quero começar o programa perguntando quais são os principais esportes de alto impacto. Primeiramente, eu queria assim agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou super feliz, ansioso, meio nervoso para falar na televisão. É difícil, hein? Mas, puxa, que assunto legal, né? Esporte de impacto é fácil de entender, mas talvez seja um pouquinho difícil de explicar, tá? A maioria das atividades esportivas, elas estão sujeitas a alguma forma de impacto. O impacto, a gente entende, né? Toda aquela atividade física onde o atleta, por algum motivo específico da atividade, vai ser submetido a uma força externa e vai precisar resistir a ela para poder ter algum desempenho na sua atividade física, tá? A gente divide as atividades físicas em diferentes graus de impacto, tá? Quanto maior é a intensidade ou a frequência com que esse impacto, com que essa energia e que o atleta precisa resistir a essas forças, maior é o grau de impacto daquela atividade. O mesmo vale para o contrário, quanto menor a frequência e menor a intensidade, a atividade é de menor impacto. Ok? Então, assim, atividades de alto impacto, a gente está falando do futebol, a gente está falando do vôlei, a gente está falando do basquete, nós estamos falando da ginástica olímpica, nós estamos falando do skate. Se você observar, a todas essas atividades, o indivíduo está sujeito a um risco de ter que reagir a alguma força externa. Que pode ser entre dois jogadores, pode ser a reação ao solo, né? Quando você salta para fazer um bloqueio no vôlei e você vai aterrissar, você pisa no chão, o seu corpo vai ter que resistir a uma carga axial que algumas vezes o seu peso corporal. O que é diferente, por exemplo, da natação ou do xadrez, que é uma atividade muito mais intelectual, ok? Os diferentes esportes têm diferentes níveis de impacto para diferentes partes do corpo. Então, o futebol tem muito mais impacto para o membro inferior, o que é diferente do vôlei, por exemplo, ou da natação, que tem impacto muito maior para o membro superior. O beisebol, então, nem se fala que é o carro-chefe das lesões do ombro e do cotovelo, tá? Então, no Brasil, futebol, basquete, vôlei, agora o skate, que a Fadinha trouxe aí pra gente com o maior orgulho, um incentivo o pessoal praticar. Coincidentemente, muitos deles trouxeram medalhas para o Brasil, né? Então, isso acabou destacando o interesse das pessoas por esses esportes, né? Certamente, né? A Olimpíada, na verdade, a competição, as competições de nível nacional tem essa mágica, né? Acho que ele desperta um certo patriotismo nas pessoas, né? Assim, você vê lá o seu ídolo, uma pessoa fazendo uma coisa super maravilhosa e ela conquista o lugar de melhor do mundo, e você saber que aquela pessoa vive no seu país, nasceu, eventualmente se desenvolveu nas mesmas condições que você, às vezes no seu bairro, ali do lado da sua casa, sabe? Isso desperta em você uma sensação de participar daquilo, né? E, além disso, vai incentivar você a tentar desenvolver aquelas habilidades. Então, naturalmente, isso aí despertou em muita gente a vontade de praticar atividade esportiva, o que é extremamente benéfico e maravilhoso, mas nada vem só com coisas boas, né? Então, assim, a gente experimentou na prática do dia a dia aí, né, dos plantões e tal, no meu consultório, eu em especial e meus colegas temos visto muitas lesões agudas devido a traumas por causa das pessoas tentarem iniciar uma prática esportiva de alto impacto, eventualmente voltar, né? Aquele cara mais antigo que andava de skate, tentou andar de skate de novo depois de 10, sem condicionamento físico e se arrebenta, e, enfim, as criancinhas também querendo aprender e se machucam. Não foram poucas as entorses de tornozelo que eu vi em várias modalidades esportivas depois das Olimpíadas, não. Bastante. Falando a respeito dos benefícios da prática de esportes, são muitos os benefícios, né? Mas falando em relação às crianças, né? Essa prática de esportes, ela traz ao desenvolvimento ósseo infantil benefícios? Respondendo diretamente, sim, tá? Quando você pratica uma atividade física, criança em especial, o que a gente sabe hoje em termos de literatura é que mesmo práticas de atividade, em especial as práticas com impacto, a gente tem um maior desenvolvimento ósseo. Então a gente tem corticais ósseas mais espessas, a gente tem um osso trabeculado mais forte, a gente vai ter um adulto com uma maturidade, uma capacidade óssea
melhor, tá? Mas o esporte, ele não traz só esses benefícios, músculos esqueléticos, né? Diminui a massa gorda, né? Você diminui a quantidade de gordura no corpo, vai aumentar a sua massa muscular, mas também, para a criança em especial, que está se desenvolvendo no meio social, a gente tem todo um crescimento biopsicossocial desse indivíduo. Ele vai aprender a se relacionar entre os colegas, ele vai aprender a se posicionar politicamente, essa criança vai aprender a memorizar e traçar estratégias para conseguir resolver problemas. E, além disso, essa criança tem a sensação benéfica de pertencer a um grupo, uma série de benefícios intelectuais, né, sociais, pessoais e físicos para essa criança, principalmente se a gente consegue dosar adequadamente o esporte para o indivíduo pediatra. É importante que essa prática, por exemplo, ela comece gradativamente, né? Ou ela pode ser diária? Diário não necessariamente significa não ser gradativo, mas, assim, é claro que eu entendi a pergunta. A pessoa não pode começar do nada querendo dar mortal numa barra, sabe? Tipo, não é assim, não adianta você... Se você não tem preparo físico, você não vai conseguir fazer aquilo. Eventualmente, você pode até conseguir, mas com uma chance de se machucar muito grande. Então, assim, qualquer atividade nova no seu dia a dia precisa ser começada de forma gradativa. Por quê? Você tem um aprendizado intelectual, que você aprende matemática, física, você aprende as palavras, o português e por aí vai, mas você também tem no seu cérebro um aprendizado motor. Então, fazer um movimento gera um aprendizado, tá? Então, quando você vai fazer um movimento específico de uma modalidade esportiva, você treina, porque o seu cérebro precisa aprender e memorizar quais são os comandos que ele tem que dar para você fazer aquilo de forma eficiente, conseguir atingir as suas marcas, as suas metas, e eventualmente evitar que você se machuque. Então, assim, biologicamente falando, a gente tem que começar de forma gradativa. É claro que cada pessoa tem uma série de aptidões, talentos, atividades, eventualmente a criança já vem de outras atividades esportivas, mas, independente disso, o esporte tem que ser começado devagar e a gente tem que entender que o adulto é completamente diferente da criança. A cobrança com a criança tem que ser diferente, né? A gente tem que deixar a criança se desenvolver no seu tempo, né? O treinador tem uma participação diferente no desenvolvimento da criança, ela tem que ser incentivada e ela, como é que eu vou explicar isso? A gente tem que ter muita atenção para não deixar a criança se machucar, porque criança é audaz pra caramba e eventualmente vai além dos seus limites, e a gente precisa saber frear essas coisas. Sem falar que a criança, ela não tem muito essa questão do medo, né? As crianças, elas são assim, elas vão com tudo, né? Eu digo assim, chega um determinado momento da nossa vida que a gente passa a ter medo de tudo, né? A criança não, elas são ousadas. Então, assim, é preciso sempre ter, os pais principalmente, ficarem muito atentos, né? Porque tem a questão também das lesões, né? Inclusive, eu queria te perguntar, quais são essas lesões aí mais comuns na prática de esportes de alto impacto, hein? Legal. Então, assim, só para destacar, assim, o esporte de impacto ele tem muito mais benefícios do que riscos. O que a gente discute hoje em termos de risco para a criança que pratica atividade física e, assim, a medicina do esporte pediátrica é uma especialidade que vem surgindo aí afora e talvez seja uma especialidade separada das outras, né, porque é um assunto super vasto, é o que a gente chama de especialização esportiva na criança, tá? Praticar um esporte de impacto não é o problema. Praticar vários esportes numa criança não é o problema. O problema é quando a gente começa a fazer com que a criança pratique demais uma mesma atividade durante um ciclo anual muito grande e exclui ela das demais atividades físicas. Essa criança é que talvez esteja com maior risco de lesões. E as lesões que a gente está falando que aumentam o risco são as lesões por sobrecarga, que eu vou explicar já já. Mas, basicamente, é isso. Nos países afora, principalmente nos países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, o que eles fazem é o seguinte, tem uma série de crianças na escola e elas fazem suas atividades. Aí você vê que o Joãozinho é muito bom no futebol. Então, eu vou pegar o Joãozinho, vou tirar ele do handebol, vou tirar ele do basquete, vou tirar ele de tudo e vou botar ele só para fazer futebol. Porque meu objetivo é criar um super atleta que está treinando desde a infância. O que acontece é que essa criança passa a fazer gestos esportivos repetitivos muito iguais, como chutar uma bola e por aí vai, né? Ela começa a se
especializar demais naquela atividade, então ela passa muitas horas fazendo o mesmo exercício. Essa frequência ela é muito grande durante o ano, existe uma cobrança muito grande de que ele tem que ser o atleta sensacional e talentoso, porque ele tem algum talento naquela modalidade esportiva, e isso aumenta a quantidade de lesões por sobrecarga. A lesão por sobrecarga é quando acontece o seguinte, né? Tudo que você pratica de atividade, toda vez que você reage a uma força, você tem microlesões. Então, você começa a ter uma lesão no seu pé, por exemplo, e você vai dormir para o dia seguinte. Você tem a capacidade de recuperar uma quantidade de lesões. Se você está fazendo um exercício muito extenuante, muito grosseiro, muito agressivo, por muitas horas do dia, eventualmente a quantidade de ferida que você faz é maior do que a sua capacidade de consertar o seu corpo. No dia seguinte, você não descansa. O que acontece é que você vai praticar o esporte de novo. E aí você se machuca mais e mais e mais, mas só consegue recuperar aquele pouquinho que você recupera por dia. Naturalmente, começa a se acumular uma quantidade de lesões, microlesões, que quando chegam no nível crítico, podem virar lesões maiores, fraturas por estresse, osteocondites, osteocondroses, podem desenvolver lesões na coluna e por aí vai. Então, essas lesões são as lesões que a gente tem um risco maior quando a gente pratica um esporte de impacto, em especial quando a gente tenta especializar uma criança naquilo. É verdade que algumas modalidades, elas ajudam no crescimento e outras inibem? Essa é uma pergunta legal, assim, porque é um paradigma que mudou, né? Antigamente existia um senso comum de que alguns esportes, algumas atividades mudavam a sua capacidade, o seu crescimento longitudinal. Para mim é engraçado porque eu sou baixinho, eu com meus 1,60 m, eu gostava muito de jogar basquete. Mas naturalmente, assim, eu não tenho aptidão para jogar basquete, porque eu sempre fui baixinho. E o que acontece, assim, você olha né, na NBA, vê um jogo de basquete profissional, você vê que todo mundo é muito alto. E que a maioria dos jogadores que são altos tem um desempenho melhor naquele esporte. Outra coisa que você observa, por exemplo, é que na ginástica olímpica, a maioria dos atletas são pequenininhos, a Índia dos Santos é pequenininha, e eles têm um desempenho muito melhor naquela atividade. Então, assim, na verdade, o que acontece é um viés de seleção. As pessoas que são mais aptas a jogar basquete são as pessoas mais altas. As pessoas mais aptas a vencer na natação são as pessoas mais altas, que têm uma envergadura do braço maior e da perna maior. As pessoas que são mais aptas a vencer nas atividades olímpicas, como o atletismo, são as pessoas mais baixas. Né? O atletismo que eu digo, a ginástica olímpica, são pessoas mais baixas, né? Que conseguem suportar mais o seu peso, pesam menos. Então, você tem impressão, como a ginástica olímpica é um esporte de muito mais impacto do que eventualmente o basquete, você acha que o impacto influenciou no crescimento dessa criança, quando na verdade isso não acontece. Tem vários trabalhos mostrando que, independente do tipo de carga, do tipo de esporte que a criança pratica, não faz diferença no seu desenvolvimento longitudinal. As coisas que fazem diferença estão envolvidas muito mais na genética, na altura dos seus parentes e, em especial, no desenvolvimento nutricional. O que acontece é que algumas modalidades esportivas cobram da criança e do atleta que ele tenha um corpo, né, um corpo esguio, que ele seja magro, e, eventualmente, isso se transforma em distúrbios alimentares. Quando a criança não consegue ingerir a quantidade de energia equivalente ou maior do que a energia que ela gasta praticando atividade física, a quantidade, né, o armazenamento, o ganho de energia dessa criança se torna deficitário, isso gera um monte de alterações, tanto propensão para lesões como déficit do crescimento. Tá? Então, esporte, nenhuma atividade em especial faz você crescer mais ou menos, tá? E o que é mais importante é você praticar o esporte de forma saudável. Olha, muito interessante.